Boa noite, amigos da Rádio Boa Nova, programa Cristo Consolador. Peço que nos ajudem na divulgação da doutrina espírita, colaborando com o Clube Amigos da Boa Nova pelo telefone 0800 12 018 38. Aproveitar e mandar um abraço aos amigos da Rádio Boa Nova e Fundação André Luiz. Programa Cristo Consolador, todas as terças-feiras, às 23 horas, na Rádio Boa Nova. Hoje nós estamos recebendo aqui nosso amigo Reinaldo, que é um grande colaborador aqui da casa de Eurípides Bassanufo. Vai trazer para a gente um assunto hoje, o bem e o mal. Temos aqui também hoje com a Ana Ricardina, que também colabora com a gente aqui na rádio, gravando programas. Boa noite, Ana. Boa noite, Jorge. Boa noite, ouvintes. Boa noite, Reinaldo. Boa noite a todos os ouvintes. É um prazer estar aqui. Que Jesus nos inspire, que possamos aprender um pouco mais. Vamos lá? Então vamos lá. Eu trouxe o tema hoje, o bem e o mal, né? Que é um tema amplo e a gente pode tentar extrair um pouquinho, né, com algumas leituras que a gente já faz nesse bate-papo. Eu vou começar pelo livro A Gênese, no capítulo 3, que começa assim: sendo Deus o princípio de todas as coisas, e sendo todo sabedoria, todo bondade, todo justiça, tudo o que dele procede há de participar de seus atributos, porquanto o que é infinitamente sábio, justo e bom, nada pode produzir que seja ininteligente, mau e injusto. O mal que observamos não pode ter nele sua origem. Se o mal estivesse nas atribuições de um ser especial, quer lhe chame Arinane, quer Satanás, ou ele seria igual a Deus e, por conseguinte, tão poderoso quanto este, e de toda eternidade como ele, ou lhe seria inferior. Então, assim como fala também no Livro dos Espíritos, né, na primeira pergunta, quando fala que Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, né, ele é onipotente, onipresente, ele só pode criar o bem, né? Não pode sair o mal de Deus, não pode existir uma criatura semelhante a Deus, só que má, e não pode ser criação de Deus o mal, porque qualquer dessas situações a gente ia tirar de Deus o atributo e ele não seria Deus. Tirando um atributo de Deus, não seria Deus, né? Com certeza. Aí, continuando aqui, se fora criado só o poderia ter sido por Deus, que então houvera criado o espírito do mal e que implicaria negação da bondade infinita. Vai confirmando isso, né? Se o mal não é potência rival de Deus, né? Ele é criação nossa, são os enganos nossos desembaraços, né? O que a gente reúne do nosso passado espiritual, também nas nossas encarnações presentes, né? E todo o mal que a gente pode atribuir vai ser nosso. Não tem situação de que Deus que criou, que Deus permitiu. Na verdade, Ele permite para a gente alavancar nosso progresso, para a gente conseguir ser intuído, né? Que o mal para a gente é um empurrão, né? Para a gente corrigir o nosso passado e a gente seguir adiante progredindo, né? Se uma ferramenta, né? Uma ferramenta que não precisaria, nós poderíamos ir pelo bem, mas nós escolhemos o caminho do mal, então, quer dizer, a escolha é nossa. Então, é a ferramenta que tem para nos trazer de volta para o caminho do bem. Porque, na realidade, o mal é a ausência do bem. O que é o bem? O bem são as leis de Deus. Né? Então, toda vez que eu infrinjo uma lei de Deus, eu estou fazendo mal. Eu estou indo contra a lei, eu estou indo, né, contra Deus. Então, se ele é soberano, justo, bom, se ele criou leis que governam, quando eu extrapolo essas leis, eu vou cair em alguma lei que ele fez para poder me fazer voltar, né, para as leis dele e seguir o caminho reto. E a gente pode até considerar que não existe o mal. A gente que cria o termo mal, porque o mal é a ausência do bem. E assim como o frio é a ausência do calor, né? No item 5, continuando no capítulo 3, tendo o homem que progredir, os males a que se acha exposto são estimulantes para o exercício da inteligência. Se nada houvesse de temer, nenhuma necessidade induziria a procurar o melhor. O espírito se entorpeceria na inatividade, nada inventaria nem descobriria. A dor é o aguilhão que impede para frente, e que impele para a frente. Então, como a gente está falando, a dor é um instrumento pedagógico, né? Um instrumento necessário, que não é que a gente está pagando,
É porque como a gente fez, a gente que criou o mal, Deus faz desse mal o bem, justamente para a gente poder Um reajuste, né? poder utilizar esse mal para a gente, né, caminhar. No item 8 fala, pode-se dizer que o mal é a ausência do bem, como o frio é a ausência do calor, né, que a gente acabou de falar. Se na criação houvesse um ser preposto do mal, ninguém poderia evitar, mas tendo o homem causa de si mesmo, sendo o homem causa de si mesmo, tendo simultaneamente o livre-arbítrio e por guia as leis divinas, evitá-lo-á sempre que queira. Então, como o mal sendo mancha que nós mesmos fizemos, nós mesmos poderemos evitá-lo. Além de corrigir, nós mesmos temos condições de evitá-lo 100%. A nossa inteligência afastada do Cristo se converte em mal infernal, né? Quantas vezes que a gente, no uso dos meios inteligentes, né, da internet, até dentro do nosso lar mesmo, a gente utiliza o mal, utiliza da nossa arrogância, da nossa prepotência, né, para poder ferir, né, muitas vezes por orgulho, né. A gente pontuando aqui na questão da família, que a gente se propôs a falar mais também, a gente precisa observar essa parte, que é o mal que muitas vezes a gente reclama, por que isso acontece, né? Muitas vezes nessa própria existência a gente que resolveu, que a gente criou, né, um ambiente bélico, e aí numa certa ocasião começa o mal só nos ferir, né? Nos incomodar, né? Muita gente, a gente fala mal, assim, a gente fica pensando de onde veio o mal, né? A gente não fica, a gente conversando aqui, a gente pergunta isso pra gente mesmo, a gente fica lá, mas de que momento a gente voltar lá dos atributos? O orgulho era um atributo da sobrevivência. Orgulho. Aí o que nós fizemos com isso? Igual você disse, nós extrapolamos por isso, que nós usamos um atributo, que é o orgulho, que era de sobrevivência, da sobrevivência, está lá, está na lei. Pegamos isso, nós seres, cristalizamos, achamos que era um Deus, um momento nós achamos também que nós somos, né, deuses. A gente afasta de Deus assim, nos achando melhor que Ele, ou então, igual aquelas crianças birrentas, né? Não quero. E a gente tem que observar muito isso na gente mesmo. Até hoje nós fazemos isso, né? Nós passamos por cima de muitas coisas pequenas para a gente, mas do mesmo tamanho para Deus, né? E a gente tem que sempre observar isso na fala, do jeito de agir em casa ou com os amigos, porque se torna, para Deus, não há pequeno nem grande, tudo é igual, né? Mal é mal. Mal é mal. Na pergunta 120 do Livro dos Espíritos, agora passando para o Livro dos Espíritos, pergunta assim, todos os espíritos passam pela fieira do mal para chegar ao bem? Aí eles respondem, não, pela fieira do mal, não pela fieira do mal, mas pela fieira da ignorância, né? Então aqui ele excluiu o termo mal, como a gente está falando, o mal não existe mesmo, é a ignorância que existe. Então a gente ignora o bem, ignora uma coisa que é o bem, e transforma isso no mal. A gente constrói o mal, que não existe o mal entre si, porque esse mal que a gente fala, a gente tem costume de falar, é o mal que destrói, é o mal que a gente reverencia, né? Fala, não, tem uma maldição. É esse mal que a gente tem costume, né? Um mal que é só mal para mim, e eu não fiz nada para merecer. A gente pensa dessa forma, né? Na pergunta 643, haverá pessoas que por sua posição não tenham possibilidade de fazer o bem? Não, aí eles respondem, não há quem não possa fazer o bem, somente o egoísta nunca encontra ensejo de o praticar, né? Então, assim, não existe a desculpa de falar que não tem condições de fazer o bem, né? Só da gente ter contato, né? Basta a gente chegar em casa, nossa família, a gente já pode fazer o bem com a paciência, né? Com a tolerância, com a inteligência de saber lidar com as situações, né? E tem várias situações que a gente muitas vezes a gente fica cego pelo egoísmo, pelo próprio orgulho, e aí a gente não faz o bem, porque o bem é luz que a gente precisa de manter acesa, por mais que seja fraca. Mais na frente nós vamos falar aqui, já está próximo aqui. O bem é a nossa luz necessária, porque a gente ainda é fraco, somos frágeis ainda, né? Criaturas frágeis moralmente, né?
Fala. Mas a gente ainda está, se a gente for observar, a gente está um pouco ainda. Muita gente não vai escutar, mas nós temos que falar, todo mundo tem que bater sempre nessa tecla, nós estamos muito ainda longe do Sim. bem. Porque hoje ainda a gente fala assim, eu estava até conversando com você, né? A gente ainda fala assim, hoje eu não faço mal. Porque se a gente tivesse mais um pouco mais adiantado, a gente falava assim, hoje eu só faço bem. É. Ou seja, a gente ainda está no mal. Nós estamos ainda com a barreira ainda, sabe? Porque a gente fala hoje só que não faz o mal. Sim. A gente não fala nunca, a gente pensa assim, hoje eu só faço bem. É. Não, a gente só fala ainda nós estamos ainda no começo, há tanto que nós temos que andar ainda para essa virtude do Tem que bem. caminhar muito ainda, Nossa, né? muito. A gente começar por primeiro não fazer o mal para depois começar a fazer o Sim, mal. depois começa a fazer o bem. E falando dessa luz que a gente busca, que a gente tenta acender, a luz muito fraca ainda, a gente vai falar aqui do livro Fonte Viva, no item 81, que é a candeia viva, que pega uma frase de Mateus 5, versículo 5. Ninguém acende a candeia e a coloca debaixo da mesa, mas no velador, e assim alumia todos os que estão nessa casa, né, que Jesus falou. E aí Emmanuel vem trazendo assim, sem a palavra é quase impossível a distribuição do conhecimento, sem o amparo irmão, a fraternidade não se concretizará no mundo. Atentemos para o símbolo da candeia. A claridade na lâmpada consome força ou combustível. Sem o sacrifício da energia do óleo, não há luz. Então, vem trazendo um exemplo aqui simples, né, da luz, que a luz elétrica ela precisa da energia, do combustível, que é a energia. A lamparina, do fogo. E assim para nós também, a gente precisa do combustível, que é o nosso esforço, que é o nosso empenho, que é a nossa vontade, nossa fé, né? É a nossa oração, que é orar e agir. Então, essa luz a gente só vai conseguir manter acesa, mesmo que pequena, mas dessa forma, que se a gente não faz um mínimo esforço, essa luz pode apagar, e aí, vamos chamar de trevas, o mal entra. Porque aí o mal domina, não que a gente não está falando questão de inferno, de mal eterno, mas aí enquanto a gente está afastado da luz, o mal vai dominar. O mal já domina com a luz, porque a gente é naturalmente, né, imperfeito. Com a luz, a pouca luz que a gente já tem dificuldade, a gente já pratica o mal até às vezes sem querer, né, até porque ainda não estamos Porque longe. na realidade é o mal que há em nós. Que dentro de nós. Né? É a história dos dois lobos, né? Temos o lobo bom e o lobo mau. Qual que nós estamos alimentando mais? Isso. A gente tem que prestar muita atenção nisso, qual dos dois nós estamos alimentando. E uma coisa que a gente tem que procurar fazer, gente, que eu acho assim, nesses momentos difíceis, né, que é procurar domar a língua, né? Procurar calar, ouvir, tentar não responder, não revidar, porque é muito melhor você ser ofendido do que você ser o ofensor. Sim. Então, não é fácil, mas está difícil, sai de perto, né, para não responder, porque na hora da raiva a gente fala tanta coisa e depois você arrepende o que falou, mas você tem dificuldade de pedir perdão, de assumir o seu erro. Então, é melhor não praticar. É porque a gente não pode sofrer na essência do sofrimento. A gente gosta de falar, sai de perto. Porque se eu ficar calado e escutando, eu vou passar mal, né? Então sai de perto, tenta fazer de uma forma que você sinta menos. A dor é necessária, mas a dor voluntária também, e for ficar calado, aguentar e passar mal, também não. Aí também a gente, né? Eu acho assim, afasta. É o melhor que a gente tem que fazer. Não deu conta naquela hora, afasta. Depois, na hora que der conta, tenta né, chegar ali, conversar, e ver se há um diálogo. Né? Se não, deixa para lá, espera um tempo oportuno. Né? E se você pensar bem, o mal que a gente está vendo ali, a gente vai fazer vai sair dessa situação. O esperto é o que não responde, o que não ataca. Né? Já não, isso eu fui esperto não porque eu não ataquei, eu não respondi. O esperto é esse, é o que cala, é o que tenta passar com resignação, tenta virar as costas, mas sem atacar, e tentar não duelar, né? Nem mentalmente, porque muitas vezes, né, a gente
vê muito, tira até isso em família, quantas situações de família que a pessoa passa por um duelo, numa situação, fica 30 anos com aquela mágoa. E ela não respondeu, mas ficou 30 anos com aquilo guardando. Remoendo aquilo, né? E sentindo ódio, não digo nem ódio, mas vamos falar assim, mágoa da pessoa a vida inteira. Quantos pais que discutem com os filhos e ficam anos, meses ou anos, sem conversar, sem cruzar com o outro dentro de casa, já vi muita essa situação. Né? E um ameaçando o outro mentalmente. Se ele falar alguma coisa comigo, eu parto para cima. E o outro, mesma coisa. Quantas situações dessas, né? Quantas mães que sofrem aguentando as situações com os maridos, né? Com a violência, né? Com o descuido do próprio marido, do respeito, a falta do respeito, né? Então é complicado. Então, assim, falando dessa luz, né, que a gente busca, muitas vezes a pouca luz que a gente emana, que a gente produz, né, com os nossos atos, com as nossas situações às vezes até caridade mesmo e tal. Na parábola de Jesus fala assim: o reino dos céus é semelhante ao grão de mostarda que um homem tomou e semeou no seu campo, embora seja menor de todas as hortaliças, se transforma em árvore, de sorte que vêm as aves e se aninham em seus ramos. Então, tem coisas pequenas que a gente faz, muitas vezes produz um efeito até grande, sem a gente nem não que a gente queira, mas muitas vezes pode acontecer, né? Assim como o efeito contrário também. Uma simples palavra que você dá de mau jeito, ou então um ataque que você faz, né, mentalmente mesmo, ou até fisicamente, né, pode provocar uma situação de que vai desestruturar uma família o resto da existência, né? E tem o bem, esse bem que pode virar um efeito cascata, uma situação interessante, que é o exemplo de um ato no bem. Foi um garoto chamado, não sei se falar direito, Winston Churchill, que quase morreu afogado na sua rica residência, e o filho do jardineiro salvou essa criança. Uma criança, filho do serviçal, salvou a criança de ser afogada. O patrão quis recompensar para o pai, para o jardineiro, e ele não queria aceitar e tudo. Depois de várias recusas pelo empregado, aceitou e informou para o patrão. O patrão insistiu: o que você quer? Eu vou te dar uma recompensa. Aí ele informou que o sonho desse garoto era ser médico. Aí esse patrão pagou a faculdade da criança de medicina, que o sonho dele era ser médico, né? E esse garoto se chamava Alexandre Fleming, acho que assim fala, nada mais que o descobridor da penicilina. Entendeu? Nada mais que o descobridor da penicilina, que já salvou milhões de vidas. Noutra ocasião, o mesmo filho que quase se afogou, Winston Churchill, já adulto, foi salvo pela segunda vez com a aplicação da penicilina, porque ele se acometeu de pneumonia grave e quase morreu. Então foi salvo duas vezes. A primeira foi para o mundo, né? Então, assim, Deus usa as ferramentas certas. E muitas vezes, vamos supor que esse patrão não tivesse um coração, não estou falando, não sei como é que ele era, mas às vezes não tivesse um coração que pudesse abrir naquele momento para falar: não, eu pago o que quiser, você salvou meu filho. Talvez atrasaria, um dia ia acontecer, mas atrasaria essa situação da penicilina. Muitas vezes a gente ainda estaria engatinhando ainda para descobrir, muita gente morrendo ainda Muitas vezes também a gente fica assim, a gente imagina, pensa assim, né? Um pobre, né, e tal. Muitas vezes a gente não tem essa permissão de Deus para ver a sua ficha desse rapaz, desse menino que salvou o outro. Pode ser que a gente tem que pensar, pode ser que ele também na encarnação passada foi o mal. Uma pessoa Exatamente. Veio com essa proposta. É por isso que a gente tem que julgar ninguém, nós não temos direito de julgar ninguém, porque vê que ele foi um mal, ou a pessoa má, que nessa encarnação veio e salvou aquele que ele fez mal, né? A família que ele fez mal, sabe? Por isso que Deus, resgate, né? Deus põe muito isso na vida de cada um. Pode ser minha, sua, de quem for que está escutando agora. A gente tem que prestar atenção, observar muito, saber o que a gente fala, igual o Jorge falou, saber o que fala,
que pensa daquela pessoa, sabe? É, Muito interessante a história. Seguindo aqui na pergunta 860, Kardec pergunta aos espíritos: pode o homem, pela sua vontade e pelos seus atos, fazer o que não se dê em acontecimentos que deveriam verificar-se reciprocamente? Eles respondem: pode-o, se essa aparente mudança na ordem dos fatos tiver cabimento na sequência da vida que se escolheu, né? Então, ele pergunta se a gente pode mudar a nossa trajetória. A gente pode mudar. Só que o problema é que a gente não é assim, da noite para o dia, e não é fácil, né? Aí a gente pode dizer assim que um ser primitivo, né, ele quer mudar a sua trajetória, ele quer que aquelas dores se cessam, que ele mude de vida. Só que ele só vai conseguir alterar os planos dele de reencarnação para amenizar as questões quando ele tiver uma sequência de experiências de reencarnações. Não adianta muito você, de uma encarnação, a gente está aqui numa situação precária moralmente, e aí de repente eu quero ser um Chico Xavier. Não. Vai ter que brincar muito ainda. Vai ter que trabalhar muito. Brincar com o bem. E vai ter que vincular o bem e conseguir manter vinculado ao Os bem. painéis mentais. Que é o que a gente, né, que é o que o Cristo fala, né? O amor cobre a multidão de pecados. Mas nós temos que ficar ali perseverantes no amor. Sim. Isso. Né? Aí, como ele fala, quem perseverar até o fim será salvo. Agora, resta a gente, né, na nossa pequenez, conseguir manter essa perseverança por muito tempo. Porque o primeiro esbarrão, o primeiro tropeção que a gente dá, a gente perde as estribeiras. A gente falou de situação de muitas experiências da pessoa que está um primitivo, vamos dizer assim, entre aspas, primitivo, porque muitas vezes a pessoa está ainda naquela condição assim bem moral difícil, né? Mas a pessoa que está caminhando, é lógico que gradativamente as coisas vão acontecendo. Vão acontecendo, com certeza. É igual o cientista que manda uma sonda para o espaço, ela só vai corrigir a trajetória depois de milhares de quilômetros, porque aquele impulso precisa de ir reto. É igual a gente precisa de sentir o impulso e correr. Aí vai chegar um momento que a gente vai ter condições de olhar para o lado e começar a corrigir. Não porque essa é a regra, mas é porque a gente é fraco, a gente não consegue sair já corrigindo a nossa trajetória. Talvez Jesus fez isso, porque Jesus, segundo, né, as informações, ele fez a trajetória dele em linha reta, né? Ele não errava de novo, ele errava e corrigia. Exatamente. Por que o erro? A gente precisa de cair para poder. Vocês pensam, você é um espírito de luz. Para você ser espírito de luz, você tem que passar todas as etapas. Como que eu vou te ajudar se eu não sei a sua dor, se eu não conheço a sua dor? É por isso que todos nós temos que passar por todos os estágios, todos os estágios para isso. Como que eu vou atender a Deus e a Jesus se eu não sei nada por exemplo, de uma dor de qualquer pessoa, de um erro que a outra pessoa praticou? Como que eu vou ajudar? Como que eu vou chegar perto dela assim? Vou dar um exemplo claro. Uma pessoa, acontece um problema com aquela pessoa. Aí chega perto de você, Jorge, e fala assim, te conta a história, você vira para ela, eu falo assim, eu não posso te ajudar porque eu não passei por isso ainda. Exatamente. Né? É um exemplo. Você tem que passar por aquilo para você poder dar uma opinião, para você ajudar, para você tentar direcionar a pessoa naquele lugar. Ou seja, cada um de nós temos que passar por todos os estágios para a gente, quando chegarmos lá na plenitude, Deus vai mandar o recado, eu já sei o que fazer, já sinto o compadecimento, o bem que eu posso fazer para aquela pessoa. A gente tem que pensar assim, a vida é assim. A vida que eu falo é a vida terrena, a vida universal é assim. A gente tem que começar a pensar assim, para a gente conseguir sim chegar um dia e não desmerecer, não vou conseguir nunca chegar nem perto de Jesus. Mas ele falou que nós vamos conseguir. Ele chegou perto, ele também pensou do mesmo jeito. Eu vou chegar, ele não chegou? Nós também podemos chegar. Isso, pelas vias normais, com certeza. Sim. Agora, o problema é quando a gente cristaliza e insiste no erro. Aí a dor é mais difícil, com certeza. Né? A gente reúne tudo que a gente traz de dificuldade e às vezes a gente não quer mudar, né? Tá
tá ali, tá tranquilo, né? Tá cômodo. Tá bom, né? Tá bom, Vamos assim. Mas só que vem Deus e te fala, opa, está no capítulo 3 do Céu e Inferno? Não. Capítulo 3 da Gênesis também tá lá. Nenhum espírito não evolui. Tá no capítulo 3, todo espírito tem que evoluir. É o progresso, a lei do progresso. Não adianta você falar vou ficar aqui mesmo, não. Ele vai, acontece, Deus fala assim, espera aí, vou dar um exemplo, se vou cortar seus 2 braços de uma aí, você vai aprender. Mas você não vai pelo amor, você vai pela dor. Sim. Funciona assim. Que é uma lei do progresso, você tem que progredir. Até o ladrão, o pior dos ladrões, tem que progredir. O pior dos assassinos vai progredir. Porque tudo é um mecanismo, a gente não entende. Tanto é que eles falam, vocês ainda não entendem. É um mecanismo, gente, é um mecanismo que vai, cada um com o seu mecanismo. Como que tem que aprender, do jeito que tem que aprender. Jesus aprendeu com exemplo. O exemplo arrasta. Jesus aprendeu a mão no fogo lá, ele foi, opa, queimou ele, não quero me queimar. Entendeu? Ele colocou só o pontinho do dedo e falou, opa, dói mesmo. E vai em frente, não olhou para trás e foi em frente. É assim que a gente tem que fazer. E muita gente se destaca no erro e fica daquilo ali porque... remoendo, né? Não, e fica assim, errei mesmo. Não sabendo ele que tem um mundo, um universo inteiro para frente ainda. Ciente de que errou, né? O problema é isso. Sim, ciente de que errou. Aí tem uma pergunta que eu não lembro qual, eu não anotei aqui, mas os espíritos perguntam, o Kardec pergunta aos espíritos qual que é a melhor forma de vencer o meio de vencer as dificuldades. Aí a resposta é pela abnegação. Então, assim, pelo empenho, pela abrir mão, a gente tem que fazer suar. O Chico Xavier falava assim, a gente só evolui desidratando, suando e chorando. Então, eu tenho que suar, entre aspas, metaforicamente, né, o corpo, mas suar minha consciência, minha casa mental, né? Eu tenho que matar em mim os germes que eu produzi, germes, né, da ignorância, da arrogância, da maledicência, né, da falta de fé, da falta de caridade. O cansaço faz a gente deixar o mal lá atrás. O cansaço. Né? E aí na pergunta 646, o Livro dos Espíritos confirma isso aí que nós estamos falando. O mérito do bem que se faz está subordinado a certas condições? Eles respondem, o mérito do bem está na dificuldade em praticá-lo. Não há mérito algum em fazer o bem sem esforço e quando nada custa. Então, nessa resposta, a gente vê que o amor cobre a multidão de pecados, mas sem esforço não adianta. Não adianta. O amor cobre a multidão, que falou Jesus, mas sem esforço mesmo da gente abrir mão das questões nossos apegos, né, dos nossos vícios, né, não adianta. Nosso orgulho, né, parar de ferir, parar de fazer o mal nosso. Né. Aí, passando aqui, resumido, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, que é os bem-aventurados aflitos, né? Bem-aventurados que choram, a gente já ouve bastante, porque serão consolados. Bem-aventurados famintos e os sequiosos de justiça. Bem-aventurado vós que sois pobres, porque é vosso é o reino dos céus. Mas ai de vós ricos que tendes o mundo da vossa consolação. Né? Às vezes dá uma dificuldade de compreensão, né, as bem-aventuranças aqui. Mas eu achei interessante que eu li uma ideia sobre isso, que a gente pode resumir assim. Bem-aventurados que conseguem provar a sua fé e humildade com perseverança e submissão à vontade de Deus, porque serão recompensados com as alegrias que não são da terra. Interessante. E é isso mesmo. Porque a gente, muitas vezes, a pessoa espera receber aqui na terra, né? Mas não, a gente vai receber no plano espiritual, gente. Nós vamos colher aqui sim, porque todo bem que você planta, você colhe. Mas a colheita mesmo vai ser no plano espiritual, porque é você chegar lá e você ver todas as conquistas que você vai ver tudo que você conseguiu superar, né, o tanto que você evoluiu. Então essa é a recompensa melhor que a gente vai ter. Né? Porque aqui a gente espera o quê? Todo mundo espera a recompensa material. Né? Que as pessoas aqui esperam a recompensa material. E a recompensa material vai ficar aqui. Né? Agora, a recompensa espiritual, não. Essa você leva com você para a eternidade. É uma conquista sua. Incorpora o seu espírito. Verdade. Continuando no Evangelho segundo o Espiritismo, aqui mais um pedaço do capítulo 5,
No item 8, as tribulações da vida podem ser impostas a espíritos endurecidos ou muito ignorantes para levá-los a fazer uma escolha com conhecimento de causa, porém são livremente escolhidas e aceitas por espíritos arrependidos, que querem reparar o mal que fizeram e tentar proceder melhor, né? Então tem as reencarnações compulsórias, são os espíritos endurecidos, né? Muito primitivos, que não tem outra escolha, é reencarnar, refazer até começar a gravar na casa mental que ele precisa de procurar esse bem que a gente está falando, né? E tem também dos espíritos que, na grande maioria, né, quando a gente vai reencarnar, nós mesmos que falamos, não, eu quero corrigir, eu quero consertar isso aí. Então, eu me arrependido, quero voltar e consertar. E tem também aqueles que vêm só para, como se diz, como uma missão. Não uma missão grande, mas... Da família. Isso, Os pais. Isso, para poder cuidar com abnegação, com voluntário mesmo, uma reencarnação voluntária, né? Tem aquele livro que a Alcione que vem, né? O espírito falou com ela, o mentor falou com ela, você não precisa, não vai, porque o pessoal lá ainda come carne, o pessoal é primitivo, renúncia. Isso. Aí ela, não, eu vou, tal, ela veio para poder ajudar, né, a pessoa lá que ela tinha o sentimento lá, tinha uma história com ele. E tem esses sofrimentos, né? Às vezes sofrimentos aparentes que a gente não acha, isso aí a gente já está cansado de saber, que a gente não acha explicação nesse mundo, né? Então tem vários, né? Um acidente, né? Sem provocar, a gente está normal, não acontece acidente, uma dificuldade financeira, mesmo com a gente fazendo empenho, trabalhando com honestidade, tudo, relacionamento familiar difícil com o cônjuge, né? Embates calorosos sucessivos, que a gente chega todo dia em casa é só confusão, só briga, né? Todos dizem, meu Deus, por que, quando que isso vai acabar? Então, assim, isso aí a explicação a chave está na reencarnação, né? Agora, tem aqueles também que a gente sabe que, mesmo esses, assim, de um acidente, de problemas financeiros, nós tá aqui nessa vida. Eu monto uma empresa, começo a ser desonesto, começo a aproveitar da situação, começo a explorar, o que vai acontecer? Vai quebrar. Né? Eu saio com o carro a 200 por hora, com criança dentro do carro, não estava na hora de morrer, não, estava não. Estava na hora de desencarnar, não. Um carro que a velocidade máxima é 110, eu vou a 200 e ainda sai cortando todo mundo, eu capoto o carro. Não era para acontecer isso, de forma nenhuma, né? Então a gente que escolhe, até nesse momento, a gente escolhe muitas vezes o mal que a gente chama que a gente está cometido do mal, mas um mal grave que a gente mesmo pode escolher, né? Na questão 783 do Livro dos Espíritos, o aperfeiçoamento da humanidade segue sempre uma marcha progressiva e lenta? Eles respondem, ao progresso regular e lento que resulta na força das coisas. Quando, porém, o povo não progride tão depressa quanto deveria, Deus sujeita de tempos em tempos, um abalo físico ou moral que o transforma. Depois, irrompem subitamente, fazendo desabar o carcomido edifício do passado que deixou de se harmonizar com as necessidades novas, né? Aquele que eleva o pensamento acima da sua própria personalidade admira os desígnios da providência, que do mal Deus faz sair o bem. É a tempestade e o furacão que saneia a atmosfera, depois de a ter agitado com violência, né? Então, é um medicamento amargo necessário, né? A pandemia, essas várias situações que acontecem, né? Coletivas. Então, é um mal necessário, a gente enxerga o mal, mas no fundo, claro que a dor, né? Quanta gente que perdeu um familiar, a gente mesmo, eu tenho familiar que perdi tio, primo, mas se a gente for olhar no contexto geral, a gente vai ver que Deus sabe o que faz, né?
que tem um bem por trás disso que agora a gente não vai compreender. Até nem eu, né? Porque a gente sente a dor da perda. Mas, com certeza, como a vida ela não cessa, né? A gente tem que viver e buscar ser um espírito imortal. E não olhar só para esse tempo aqui que a gente está passando aqui, né? E nosso intuito também é esse, é de enxergar adiante, mais do que isso, né? Enxergar, eu não sou um corpo, né? Eu não sou esse corpo que eu estou. E aí, no livro Fonte Viva, Emmanuel recorda da oração, na prática, a prática da oração, né? Não é esse o tema, mas eu entendi dessa forma, no item 117, possuímos o que damos. É mais bem-aventurado dar do que receber. Paulo, Atos, capítulo 20, versículo 35. Quase todos os aprendizes da Boa Nova se recordam da palavra dinheiro, né? Dinheiro é só um detalhe na caridade, a gente pode pensar assim, né? O outro item aqui é oferece a gentileza e encorajarás a plantação da fraternidade. Então a gente tem que entender que a cooperação também é uma lei, né? A lei, a gente pode falar que é lei de cooperação, que é caridade. Né? Item 5, estende a bênção do perdão e fortalecerás a justiça. O perdão, né, que é uma parte essencial, ele encerra a disputa e encerra a animalidade entre nós, dentro de nós. Né? Se a gente não trabalha com perdão, tenta trabalhar com tudo que a gente está falando aqui, mas sem perdão a gente não vai caminhar. Você não chega a lugar nenhum. Não vai encerrar o que a gente tem de animal dentro de a gente, de primitivo. Serás ajudado pelo céu conforme estiveres ajudando na terra. Ajudar também é perdoar. Ou seja, perdoar também a gente vai estar ajudando a nós mesmos, né? Dá também teu interesse afetivo, tua saúde, tua alegria, teu tempo, e em verdade entrarás na posse dos sublimes dons do amor, do equilíbrio, da felicidade e da paz, hoje, amanhã, neste mundo e na vida eterna, né? Então, assim, a primeira trajetória da nosso trabalho, né, onde está o mal está começando na nossa mente. Então, o primeiro ponto que ele vai começar na nossa mente. Então, a gente, já que o mal ele começa mentalmente, a prece também começa onde a gente começa o combate, né? E pensar, fazer o bem, agir correto, viver com dignidade, são formas de oração, né? Não é só no campo da prece e da meditação que a gente vai avançar, que a gente vai criar em nós uma força, criar em nós um sentimento melhor. É bom, isso é muito, faz parte, meditação, prece, mas a própria oração é o termo, orar e agir, ação também. Ação. Né? Então, e a ação, a gente fala, não é que eu estou falando aqui, aí parece assim, falar assim, não, é fácil, nós estamos nessa linha, não é. A ação no mínimo, a gente fazer um caminho de paciência, de tolerância, né? Não atacar, né? Não enganar, né? Porque às vezes muitas vezes fala, não, caridade, não, vou fazer caridade, vou ajudar e tal, beleza, tem que fazer. Mas como começa no nosso coração, é fazer isso, no mínimo, começando no nosso ambiente familiar, né? Onde a gente está mais tempo, a gente tem mais embates, vamos dizer assim, a gente começa mais, né? Porque a gente fica mais juntos, né? Isso. Passa mais tempo juntos, então é um núcleo difícil, porque cada um é de um jeito, cada um pensa. Aí, além de tudo, que se a gente for olhar, cada um tem lá o seu passado, né? O seu histórico, e vem essa reunião de pessoas ali muito tempo junto. Então, a mistura. Então, a gente tem que ter orar e vigiar e orar, que Jesus falava, porque tem que estar orando e vigiando direto, porque senão você não dá conta. E a gente servir a Jesus sem interesse, né? Quando a gente aceita que somos espíritos frágeis, nós damos o melhor de nós, né? Paulo fala lá em Coríntios, capítulo 4, versículo 7, do vaso de barro, né? Nós temos, porém, esse tesouro em vasos de barro para mostrar que o poder
que tudo excede, provém de Deus, não de nós. Então, nós temos que reconhecer que nós somos frágeis. O símbolo que eu entendo ali no vaso de barro, a gente é um vaso de barro, mas a gente carrega a água pura que vem de Deus, né? Nós somos o recipiente da semente divina, né? Tudo que a gente tem, tudo que vem, inclusive o bem que a gente faz, vem de Deus, não é nosso. Muitas vezes a gente cresce a nossa vaidade, né? Não, eu estou fazendo bem, eu estou fazendo caridade. E aí começa a ruína, né? Então muitas vezes nós estávamos falando sobre isso. Não, eu sou espírita. Então, muitas vezes a gente cai nisso aí. E aí que é a queda, aí que a gente despenca. Sendo que tudo é de Deus, inclusive o bem. A nossa inspiração vem de Deus. Se a gente faz uma coisa que, né, vira uma coisa bacana, assim, nossa, eu fiz. Não fui eu que fiz, né? Por enquanto a gente não está longe ainda de poder falar que claro, fui inspirado a fazer, né? Eu faço, sim. Fui inspirado a fazer. Não estou dizendo que... Mas eu participo porque eu quero fazer o bem. Mas tudo é de Deus. Tudo que a gente tem é de Deus, inclusive o bem que a gente faz. Porque o Paulo de Tarso, ele é um exemplo, assim, que a gente for ver a história de Paulo, ele é um exemplo de nós mesmos. Porque ele também era nós, como a gente, né? As pessoas acham que ele era né? Não, ele era como a gente mesmo, assim, as atitudes, né? E tudo. Ele fala, o bem que eu quero eu não faço, mas o mal que eu quero eu faço. Ou seja, ele está mostrando pra gente como é difícil. A luta do bem contra o mal, né? Dentro de você mesmo. Ele lutando com ele mesmo, entendeu? Quando ele escrevia as cartas, ele lutando com ele mesmo e mandando o exemplo pro povo, entendeu? Que é isso mesmo, o barro aí toma conta desse coisa que é muito frágil, você é frágil ainda, você tem que tomar conta desse... Enquanto a gente colocar o melhor no vaso, o vaso não vai quebrar, não vai cair, mas se a gente der bobeira, entrar uma coisa aqui, né? Agora, para encerrar aqui, tem aqui aquela situação no livro Paulo Estevão, que Paulo, ele estava preso mesmo, né? Que aí o centurião conduz ele ao navio lá para poder ir para Roma. É interessante nisso que você está falando, que Paulo, depois que ele se converteu, que virou Paulo, que era Saulo, a vida dele foi isso, de não aceitar nenhum elogio, sendo que ele se considerava pequeno, tudo que fazia, nada para ele ainda era o bem, vamos dizer assim. Aí naquela parte que ele vai para o navio, centenas de pessoas lá e tal, inclusive nem o algemado estava mais, que o centurião já tinha confiança nele, ele já né, tinha o carisma e tal. Aí Lucas se aproximou, né, e falou assim com ele: registrarei minhas anotações como foste amado por quantos receberam tuas mãos fraternais o benefício de Jesus. Aí Paulo vai falar: não, Lucas, não escrevas sobre virtudes que não tenho. Se me amas, não deves pôr meu nome a falsos julgamentos. Deves falar, isso sim, das perseguições por mim movidas aos seguidores do Santo Evangelho. Isso depois de 20 anos que eu já estava na lida, apanhando o PC na pedreira, depois de 20 anos. Muito legal, a história dele é muito... Ali o livro, né, Paulo Estevão é maravilhoso, né, gente? A gente pode... e voltando ao que você estava falando, negócio de espírito, mas vocês já prestaram atenção que as pessoas têm mania mesmo, todo mundo tem que conversar, você é espírito, nossa, vocês são, não, espírito é tão bom, né? Vocês são tão bons, vocês fazem tanta caridade. Eu falei, a gente é ruim feito peste. Vamos lembrar de Paulo, né? A gente é ruim feito peste, não vem nessa também. Porque nós temos consciência disso, né? De que nós somos ainda muito pequenos, né? nessa batalha. Nós somos muito pequenos ainda, né, gente? Nós temos muito que aprender. Bom, meus amigos, nós chegamos ao final do nosso programa, né? Queria agradecer a participação da Ana Ricardina, do Reinaldo. Valeu. E estaremos aqui, né, para outros programas, se Deus quiser. Programa Cristo Consolador. Peço que nos ajudem na divulgação da doutrina espírita, colaborando com o Clube Amigos da Boa Nova pelo telefone 0812 018 38. Aproveitar e mandar um abraço aqui aos amigos, né, da Rádio Boa Nova e da Fundação André Luiz. Programa Cristo Consolador, todas as terças-feiras, às 23 horas, na Rádio Boa Nova.
Uma boa noite a todos, obrigado pela audiência e até o próximo programa.